E sobre família? Também a gente fala aqui. E hoje nós vamos falar de uma maneira muito grave, porém, chama os amigos, chama as pessoas para ouvirem esse vídeo porque é fundamental e essencial. A gente precisa de um pouco de verdade, mesmo que a verdade doa, né? Bora juntos? Meu nome é Lucilene Possani, eu sou psicóloga clínica, tenho 28 anos de experiência e uso a minha experiência para simplificar para você temas complexos e dolorosos que podemos tratar com naturalidade, simplicidade para transformar a nossa vida num terreno mais fértil e termos uma vida plena. Juntos, vamos lá então? Falando hoje sobre o filme Preciosa. Esse filme é forte, é preciso ter muito estômago e é preciso querer reconhecer a verdade sobre a vida para assistir o filme Preciosa. Ele é pesado. Ele trata de uma moça que é obesa, que é negra, que não está dentro do padrão de beleza esperado, que tem todos os motivos do mundo para se considerar uma pessoa extremamente infeliz. E quais são os motivos principais da infelicidade de Preciosa? Os pais, a própria família. Ela tem uma mãe extremamente abusiva, ela tem um pai extremamente abusivo, tanto físico quanto sexualmente, quanto emocionalmente, principalmente. Então, abusos de todos os tipos essa menina sofre. E ela tem uma avó que é omissa, uma avó que conhece todas as circunstâncias da vida dela, mas que não a defende. Bem, quando nós falamos de família, né? Tá chegando o Natal aí, existe o mito da família perfeita, o mito da família reunida. E muita gente agasalha dentro de si o que eu chamo de amódio. Sim, paira no meio da família um certo sentimento de gratidão, paira, um certo sentimento de amor, paira, mas paira também em meio às famílias um sentimento de amódio que nós não podemos reconhecer. Só eu falo sobre essas coisas, né? Porque eu já compreendi do lado de dentro, 28 anos trabalhando com gente. E existe muito amódio. Existem coisas que não são ditas, mas que são pensadas. Existem coisas que não são faladas, mas que doem profundamente na alma humana. E justamente porque não são faladas, se tornam doença. Como era o pai de Preciosa? Que deveria ser o provedor, como ainda se entende o pai, né? Aquele que cuida, aquele que zela. Era o abusador, aquele que abusava física, sexualmente, moralmente, emocionalmente, de todas as maneiras dessa moça. Como era a mãe? Alguém que não só defendia, não só deixava de defender a filha, como também abusava ainda muito mais. Uma mãe que tinha uma relação dual com a filha, que em vez de entender que deveria ser protetora da filha, se tornou uma rival da filha. Aí como é que a gente pode pensar sobre tudo isso em termos de família? Porque nós tínhamos aquele referencial do pai provedor e da mãe amorosa, né? Mãe é sofrer no paraíso, mães amam incondicionalmente. E onde é que vai todo esse sentimento quando nós temos que lidar com os pais reais e com as mães reais? E quando nós vemos tantas pessoas que sofrem e que não estão falando sobre isso, porque quando falam, nós falamos para a pessoa: que absurdo, você está falando da sua mãe, você está falando do seu pai. E muitas vezes nossos pais e nossas mães conseguem nos dar casa, comida e roupa lavada e parece que é suficiente também. Quando lá dentro de nós apita um alarme de que não é suficiente, que falta afeto, que faltou amor, que faltou compreensão, que faltou ouvir, que faltou compreender como eu sou como pessoa. Então, existe alguém lá na multidão que diz assim: cala a boca, não fala assim, né? Tá tudo perfeito, você tem casa, você tem comida, você tem roupa, você tem... Então, assim, no seio das famílias vai se perpetuando uma falta de amor tão absurda, mas ninguém pode falar sobre isso, porque existe um mito da família. E existe um mito do pai perfeito, da mãe perfeita, do pai ideal que provê, da mãe perfeita que ama incondicionalmente, e tudo vai seguindo sem novidade. E as pessoas estão surtando por causa disso. As pessoas vivem um sentimento de culpa imensa. Por quê? Porque no seio da família reside o que eu chamo de amódio. O que é o amódio? É essa mistura de amor e de ódio. Porque existe sim um sentimento de gratidão até certo ponto, existe sim um sentimento de quero estar junto até certo ponto, mas muito desse quero estar junto e desse obedeço você é por conta de um sentimento que nós chamamos de culpa.
A culpa, ela está a serviço desse sistema familiar no sentido de que eu não posso dizer o que penso. É um crime. Se eu disser que eu sinto alguma coisa diferente pela minha mãe, pelo meu pai, mas eles deram tudo para você, né? Assim? Então, assim, nós criamos esse mito da perfeição que perdura. E aí nós não podemos nomear o que nos falta. E vamos seguindo pela vida com essa falta, com essa dor, com esse buraco no peito. E não podemos dizer uns para os outros porque somos recriminados. Assim segue a humanidade. Nós não podemos falar essas verdades, que sentimos ao mesmo tempo ódio e amor pelas pessoas que nos criaram, que estão perto de nós, pela família, que esse mito da família não nos representa. E eu digo a você, pela minha experiência, que esse mito da família não representa a maioria de nós. E a maioria de nós segue como se a família fosse perfeita. Eu sou terapeuta familiar e, entendendo a coisa por dentro, percebo como que as coisas estão indo, né? Inclusive, o nosso gerador de ansiedade principal é a família. Porque a ansiedade, eu tenho dito, é medo. E nós somos tomados pelo medo já na nossa infância. O medo de não sermos aceitos, o medo de não sermos queridos. Onde é que a gente aprende isso? No seio da tão querida família. Se você quiser saber mais sobre ansiedade, vai lá para o link que está na minha bio, porque você precisa adquirir esse curso. Vai agigantar a sua vida, vai te dar, muitos entendimentos e compreensões incríveis sobre a vida. Vai lá. A cura sobre a ansiedade lá no link da minha bio. Mas a questão principal é, no meio da família surgem as doenças emocionais, que começam com esse nível de ansiedade, de eu não poder gerenciar as minhas emoções como elas são de fato. Tudo começa lá, quando crianças. Quando nós temos medo de perder o afeto das pessoas e nos submetemos, assim como aconteceu com a Preciosa, se submeter a um pai, se submeter a uma mãe, mesmo que abusivos. Por quê? Porque nós precisamos desesperadamente desse amor, desse pai, dessa mãe. Nós precisamos desesperadamente dos adultos, que não nos dão, sinceramente, não nos dão exatamente o que nós precisamos, né? Nem todos nós, assim, a grande maioria de nós não tem o que precisamos. Às vezes existem aspectos, né, em que a gente não consegue perceber, porque somos cobrados também dessa forma, né? As pessoas nos dizendo, mas você teve tudo. Puxa, mas você só estudou, né? Assim? Não, eu mandei você para o exterior. Tem muitos pais que falam, eu mandei você para o exterior para estudar. Não, você tinha tudo, casa, comida e roupa lavada. Muitas vezes justificado pelo dinheiro, muitas vezes justificado pela posição social, muitas vezes justificado por tantas coisas. Mas as faltas e as falhas estavam lá também. Como entender todo esse drama familiar, todo esse amódio? Bem, no filme Preciosa, o que a gente precisa entender é o seguinte: houve uma pessoa que foi referência na vida da Preciosa, que foi a professora dela. E eu acredito que a vida, ela é um fenômeno vivo, sabe? E acredito que na vida da Preciosa, o que acabou acontecendo? Ela tinha um desejo grande pela vida. E a vida respondeu a ela abrindo portas, através da professora. A professora foi uma referência de amor e de cuidado na vida dela e acabou mudando a história dela. Que maravilha, né? Preciosa teve 2 filhos de incesto. Que coisa estranha que foi aquilo ali. E é interessante que, assim, a coisa básica que eu penso a respeito da dor é que nós somos responsáveis por parar a dor em nós. Mesmo que nós tenhamos sofrido muita dor e muitas faltas, a nossa responsabilidade é parar a dor em nós. E Preciosa fez isso quando ela seguiu pela vida carregando os 2 filhos que eram de incesto. A mais velha, inclusive, tinha síndrome de Down. Então, assim, apesar de que ela sofreu tantos abusos pelo pai e pela mãe, ela não reproduziu isso com os filhos. Ela amava os filhos, ela queria cuidar dos filhos. Então, passar o mal adiante é o pior que nós podemos ter. Além de ter recebido o mal, levá-lo adiante. O que nós vemos, então, a respeito desse filme é que ela tinha uma família disfuncional. Um pai abusivo, uma mãe abusiva e uma avó que não conseguiu defendê-la porque tinha medo. A omissão, né? A avó omissa em relação à própria neta, a dor da própria neta. Então, a dor, ela está espalhada por aí, mas nós não temos a liberalidade, a liberação para falar sobre a dor. Nós precisamos fingir que a dor não existe. Nós precisamos fingir que nossas famílias são perfeitas. Nós precisamos fingir que nossos pais são perfeitos. Eu vejo, por exemplo, quando muita gente fala assim, puxa vida, né? Os pais foram deixados no asilo depois que envelheceram, mas nós não sabemos que tipo de relação era essa. Os pais precisam conquistar seus filhos. Vocês que são pais, eu faço um apelo a vocês, enxerguem os seus filhos como pessoas.
Existe uma carência muito grande das pessoas serem enxergadas como elas são. Quando eu recebo adolescentes, principalmente no consultório, o meu trabalho é recebê-los como pessoas e como eles se sentem aliviados quando um adulto os recebe como pessoas simplesmente. Porque geralmente existe uma expectativa tão grande em relação aos filhos que os pais cobram tanto e não percebem quem aquela pessoa é. Atendo adolescentes que são excelentes para os vizinhos, para os amigos, para os pais dos amigos, mas que em casa os pais cobram dele que ele não pode dar e em casa ele não consegue atender expectativas. Então um adolescente que é uma excelente pessoa fora de casa não consegue ser essa excelente pessoa dentro de casa. São muitas expectativas e ele se sente frustrado porque os pais não o aceitam como ele é. E essa questão de ser aceito é tão fundamental e tão importante para o ser humano, né? Então, assim, o quanto nós estamos em débito com as pessoas porque nós não aceitamos as pessoas como elas são, como elas necessitam ser tratadas e cuidadas por nós, simplesmente porque elas são pessoas, né? E o quanto ainda esse mito, essas coisas que nós não podemos falar, porque nós não podemos desabafar e dizer, olha, o que eu tô tendo não está sendo suficiente. Emocionalmente eu não tô bem, você não tá me enxergando, você não tá me vendo. Toda vez você diz, então, mas eu te dou roupa limpa, eu te dou escola, eu te dou tudo isso, mas você não tá me vendo, pai, você não tá me vendo, mãe. Então, mas eu chamo atenção para uma coisa também. Pai e mãe só podem dar aquilo que tiveram. Então, pai e mãe, se cuidem. Porque não é porque você virou pai e mãe que você ficou perfeito e você tem o que oferecer para o seu filho. Não é real. E então admita que você não está tendo o que oferecer. Admita que está faltando para você e que você não tem o que oferecer para o seu filho. Pare para repensar tudo isso. Pare para refazer a rota enquanto há tempo, né? Para não criarmos mais preciosas por aí, né? Mais preciosas e mais famílias que simplesmente tiveram filho sem ter um entendimento e a compreensão da profundidade. Eu simplesmente tive um filho, agora ele que se vire pela vida, mais ou menos assim. Muita gente tem filhos dessa maneira despretensiosa. Então, a família perde a sua função de proteção e de cuidado e de compreensão. Então, a gente precisa repensar o tema família, sim. Parar com esse mito de que está tudo perfeito. E realmente cair na real de que tem muita coisa para ser investigada dentro de nós, para nós podermos, então, usar esse nome família de uma maneira mais interessante e eficaz, né, para os filhos, principalmente, que são mais vulneráveis às circunstâncias da família, né? Vamos repensar então juntos? Olha, compartilha esse vídeo, porque eu tenho certeza que tem muita gente que eu sei que dói, mas que essas questões elas precisam ser repensadas o quanto antes, né? Pra gente curar nossa alma e traduzir para as novas gerações um nível de compreensão melhor. Tá necessário, tá bom? Vamos juntos assim?